Projeto Integrador Univesp. Esse projeto foi elaborado na disciplina Projeto Integrador do curso de Pedagogia no Polo de Pirassununga, orientado pelo facilitador Reinaldo Martinez de Oliveira. O trabalho irá abordar o seguinte tema: Abaporu, retratando os danos do trabalho infantil. Alunas: Adrielen Carina de Lima Rocha, Aparecida Silva Gomes Anacleto, Laura Helena Calbaiser da Silva, Luciana Roberta Aparecida Iacovino de Souza. Olá, tudo bem? Eu sou sua professora virtual e hoje vamos conversar sobre um assunto muito importante e atual. Você está preparado? Então vamos lá! Você já ouviu falar em Tarsila do Amaral? Tarsila do Amaral foi uma artista plástica de grande importância na primeira fase do modernismo. Seus desenhos e pinturas revolucionaram a época e suas obras foram divididas em 3 fases. A primeira fase é chamada Pau-Brasil e teve início em 1924. Tarsila se inspirava nas formas e cores tropicais e gostava de desenhar a flora, a fauna, as ferrovias e as máquinas que representavam a era moderna. A segunda fase foi chamada antropofágica e foi um símbolo importantíssimo para o modernismo, pois incentivou a alta sociedade a valorizar seus artistas brasileiros e não só a arte estrangeira, o que expandiu a identidade nacional para todo o cenário artístico mundial. O quadro Abaporu foi que deu início a essa segunda fase em 1928. A terceira fase foi chamada social e teve início em 1933 com a obra Operários, pois Tarsila estava empenhada a desenhar e pintar sobre os temas sociais da época.
Os quadros de Tarsila do Amaral são verdadeiras representações de seus sentimentos e experiências de vida. Modernistas, suas obras eram marcadas por cores vivas, figuras geométricas, formas surrealistas, temas de cunho social, cenas cotidianas e muitas paisagens. Considerada uma obra-prima da artista, essa pintura em especial marcou o movimento artístico antropofágico entre 1928 a 1930. A obra recebeu seu nome baseando-se na língua tupi-guarani, onde aba significa homem, porá, gente e comer, ou seja, homem que come gente, pela interpretação de que a figura representava um homem antropófago, aquele que iria devorar a cultura para se apossar dela e reinventá-la. Assim, foi batizado um dos quadros mais valiosos da arte brasileira como Abaporu. Nele, vemos um homem sentado com grandes braços e pernas e ao fundo um cacto e o sol. Os membros desproporcionais ao tamanho da cabeça, com um olhar triste e melancólico, faz uma crítica à sociedade da época pela valorização do trabalho físico braçal e pela desvalorização do desenvolvimento intelectual ou pensamento crítico, problema que, infelizmente, até hoje é muito pertinente em nosso país. A obra nos convida a discutirmos sobre a triste realidade de centenas de crianças que diariamente vivenciam a disputa entre a infância e o trabalho braçal. Apesar de existirem leis que proíbem a exploração infantil através do trabalho precoce, ainda há muita deficiência do Estado em conseguir sanar as necessidades básicas de todas as famílias carentes de nosso país. E assim, devido a questões econômicas, sociais e até culturais, muitas crianças de famílias de baixa renda são sujeitadas a trabalhar desde muito cedo para ajudar a complementar a renda familiar. Podemos observar ainda que a artista utilizou-se de cores bem marcantes e que nos remetem às cores da bandeira brasileira. Já o cenário da pintura, com o cacto e o sol escaldante, faz referência à região nordeste do país, onde a seca e a escassez de recursos naturais contribuem para o aumento da pobreza e, consequentemente, para o trabalho precoce de crianças e adolescentes nas lavouras e trato de animais. O que tem um agravante ainda maior, considerando o prejuízo que tais crianças sofrem em relação à sua fase escolar e seu processo de alfabetização, pois muitas vezes, devido às circunstâncias socioeconômicas, muitos são obrigados a abrir mão de seu direito de estudar pela necessidade de trabalhar. Ou seja, assim como na obra Abaporu, o intelectual é injustamente substituído pelo trabalho braçal, o que contribui para a evasão escolar cada vez mais precoce, além de perdurar a desigualdade social. Como vemos, esse é um problema muito amplo, pois envolve questões sociais, econômicas, culturais e de gestão financeira governamental. Há ainda muitas ações a serem tomadas para que se faça cumprir a lei e o direito à infância e à escolarização dessas crianças, sobretudo no Nordeste do Brasil, sendo a região que registra as maiores taxas de trabalho infantil em todo o país. Vimos também a importância do uso da arte como uma forma de manifestarmos nossa crítica social. Por isso, vamos agora fazer uso de algumas releituras do quadro Abaporu para tentar relatar as dificuldades diárias desses trabalhadores infantis que serão narradas através do cordel, que é uma literatura escrita em forma de versos e rimas e que é muito popular no interior do Nordeste brasileiro. Mas você sabe o que é uma releitura? Fazer uma releitura é ter a liberdade de dar uma nova interpretação a uma obra já existente a partir do seu próprio ponto de vista. E aqui vemos alguns exemplos de releituras do quadro Abaporu, de Tarsila do Amaral. Como eu disse, vamos agora ver algumas releituras do quadro criadas pela artista plástica Ariadne Iacovino Xavier e narradas através da literatura de cordel, que foi criado pelas alunas responsáveis por esse projeto.
Quem é o homem que come gente? Quem é esse ser que aparece e não mais que de repente rouba meu sorriso e debaixo desse sol quente cala minha prece? Todas as manhãs pela estrada de pés no chão saio com minhas irmãs sem poder dizer não. Hoje é mais um dia comum de trabalho e exploração. Tenho sonhos e desejos e apenas 6 anos de idade, mas sigo para a fazenda, às vezes para a cidade, e para papai pagar a vincenda, eu perco minha liberdade. No caminho vejo crianças sorrindo indo para a escola, estudar e jogar bola, usar tinta e lápis de cor. Mas eu não tenho esperanças de um dia ser professor. Queria também poder estudar, ter o direito de me alfabetizar, ter um uniforme escolar, aprender a ler e soletrar e ter sonhos reais, possíveis de se realizar. Mas minha escola é inchada, minha mãozinha é calejada. Esse homem que come gente é o trabalho infantil que tão persistentemente vemos aqui no Brasil. Apesar de muitos olhos não verem, a exploração infantil é uma realidade, um tanto oculta à sociedade que tão covardemente faz centenas de vítimas diariamente, ceifando infâncias pela metade. É direito de toda criança o acesso à educação, saúde e proteção. Quero ser visto, ser notado pelas pessoas, pelo Estado e não ser marginalizado por nunca poder ter estudado. Mas a desigualdade é implacável em roubar de crianças e adolescentes o privilégio de sonhar, roubando-lhes injustamente o direito de estudar. Talvez se eu fosse rico e não tivesse a panela vazia, eu não acordaria todo dia de manhãzinha com esperança de no final do dia poder comer com alegria. Nem trabalharia o dia todo com o suor escorrendo ao rosto, cansado, meio tonto com o calor do sertão e as lágrimas que não contenho e insistem em regar o chão. O homem que come gente deveria ser extinto e um colégio bem bonito ser construído no lugar, dando a todas as crianças a oportunidade de um dia se formar. Enfim, um dia terminou e para a cama eu vou, desejando acordar em outro dia, outro lugar, onde eu possa ser criança para brincar e estudar e nunca mais tenha que ver criança ter que trabalhar. Chegamos ao fim desta aula. Espero que tenham gostado do tema e que vocês reflitam sobre o tema apresentado. Até a nossa próxima aula virtual. Tchau!